Alô, macramigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Liz, sou artesã e mentora de macramê, e aqui no canal você já encontra muito conteúdo para aprender e se aprofundar na técnica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, sugiro que clique no botãozinho que está logo aqui embaixo para poder se inscrever e no sininho que está logo ao lado para ativar as notificações. E fica de olho para não perder os próximos vídeos, combinado? No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse brinquinho aqui super fofo e perfumado. Isso mesmo que você ouviu. Nele eu utilizei uma mescla com os fios com cheirinho de pitanga e de menta da linha Smell da linha Zita. Bom, então vamos para o que interessa? Prepara aí as suas linhas e vem comigo. Vamos começar pegando dois fios com 35 centímetros de comprimento cada um e dois fios com 40 centímetros de comprimento cada um. Deixe os dois fios de 35 do lado esquerdo e os dois fios de 40 do lado direito. Junta todas as pontinhas desses fios e vamos medir aqui aproximadamente 10 centímetros que vamos deixar presos na pinça. Então, recapitulando, os dois fios de 35 centímetros de comprimento nós deixamos do lado esquerdo e os dois fios de 40 centímetros estão do lado direito. Vamos pegar o primeiro fio que ficou do lado esquerdo, ele vai vir por cima dos três fios seguintes do lado direito dele, e com esses três fios vamos fazer uma fileira de nó festonê em direção ao lado esquerdo. Então, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele, faz o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo. Se você ainda tem dúvidas sobre como fazer o nó festonê, eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizada a fileira, separa o primeiro fio do lado esquerdo e o primeiro fio do lado direito. E com os dois fios centrais, vamos fazer mais uma vez o nó festonê. Então, traz o fio que ficou do lado esquerdo por cima do fio do lado direito e faz o festonê com ele uma vez em direção ao lado esquerdo. Na hora de ajustar o nó, deixe ele bem rente à fileira anterior. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, traz ele por baixo daquele primeiro fio que ficou do lado direito. E aqui nós vamos fazer meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio que ficou do lado direito por baixo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Mais uma vez, vamos voltar com esse fio que agora ficou aqui do lado esquerdo por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. E mais uma vez, volta com esse fio que ficou agora aqui pro lado direito por baixo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo.
Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festoneio uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, ele vai vir por baixo do primeiro fio que ficou ali do lado direito e vamos fazer o festonê com ele uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. E assim fizemos a primeira pétala da nossa flor e para cada uma vamos repetir os mesmos passos, porém em algumas teremos pequenas alterações. Se você está gostando desse passo a passo, lembra de deixar o seu like e um comentário, nem que seja só com um coraçãozinho, porque essa é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho e me incentivar a trazer mais videoaulas como essa aqui para você. E claro, se você quiser super apoiar o canal na compra de materiais, é só clicar em um outro botãozinho que tá logo aqui embaixo escrito Valeu e deixar o seu valeu demais. Aqui na legenda você também encontra mais informações sobre como apoiar o meu trabalho, cursos disponíveis, materiais utilizados e as outras redes sociais. Para a próxima pétala, vamos pegar mais um fio com aproximadamente 15 centímetros de comprimento e vamos adicioná-lo nesse primeiro fio que ficou aqui do lado esquerdo. Então, vamos trazer a pontinha desse novo fio por baixo do primeiro fio que ficou do lado esquerdo, junta as duas pontas desse fio para poder deixar ele no meio certinho. Posiciona esse fio bem rente da pétala e prende ele na pinça porque só vamos utilizar depois. E aqui vamos repetir os mesmos passos para fazer mais uma pétala. Então, vamos trazer o primeiro fio que ficou do lado esquerdo por cima dos 3 fios seguintes que estão do lado direito dele e vamos fazer uma fileira de nó festonê. Então, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele, faz o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo.
Finalizada a fileira, vamos separar o primeiro fio do lado esquerdo e o primeiro fio do lado direito. E com os dois fios centrais, vamos fazer mais uma vez o nó festonê. Então, traz o fio do lado direito por baixo do fio que ficou do lado esquerdo e faz o festonê com ele uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixe o fio do lado esquerdo. Esse fio que ficou do lado direito, nós vamos trazer por baixo daquele primeiro fio que ficou do lado direito e vamos fazer meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Mais uma vez, volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. E novamente, vamos voltar com esse fio por baixo e fazer meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito e vamos trazê-lo por baixo daquele primeiro fio que ficou do lado direito e vamos fazer o festonê com ele uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele, faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. E assim finalizamos mais uma pétala. Para a próxima, vamos adicionar mais um fio com aproximadamente 50 centímetros de comprimento no primeiro fio que ficou aqui do lado esquerdo. Então, vamos trazer a pontinha desse fio por baixo do primeiro fio que ficou aqui do lado esquerdo, junta as duas pontas para poder deixar ele no meio certinho. Posiciona esse fio bem rente da pétala e prende ele na pinça. Para a próxima pétala, vamos trazer esse primeiro fio que ficou aqui do lado esquerdo por cima dos 3 fios seguintes que estão do lado direito dele e vamos fazer uma fileira de nó festonê em direção ao lado esquerdo. Então, vamos pegar o primeiro fio do lado direito por baixo dele, faz o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo.
Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele e faz o festonet uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, pega o fio seguinte do lado direito por baixo dele e faz o festonet uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, separa o primeiro fio que ficou do lado esquerdo e o primeiro fio que ficou do lado direito. Desses dois fios centrais, nós vamos trazer o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e vamos fazer o festonet com ele uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, traz ele por baixo do primeiro fio que ficou do lado direito e vamos fazer meio nó festonet em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonet com ele em direção ao lado esquerdo. E agora, antes de voltar com esse fio e fazer meio festonet com ele em direção ao lado direito, vamos adicionar o anzol para brincos aqui nesse primeiro fio que ficou do lado direito. Adicionado o anzol para brinco, aí sim nós voltamos com esse fio do lado esquerdo por baixo, faz novamente meio festonet com ele em direção ao lado direito. E mais uma vez volta com esse fio por baixo e faz meio festonet com ele em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonet uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito. Ele vai vir por baixo do primeiro fio que ficou do lado direito e vamos fazer o festonet com ele uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonet uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonet uma vez em direção ao lado direito. Finalizamos 3 pétalas e antes de ir para a próxima, vamos separar as duas pontas daquele fio de 50 centímetros que adicionamos depois. E nesse outro fio de 15 centímetros, vamos adicionar uma miçanga de 1 milímetro. Para isso, vamos prender uma das pontas desse fio de 15 centímetros na pinça. E na outra ponta, vamos adicionar a miçanga de 1 milímetro.
Adicionada a miçanga, vamos trazer a ponta desse fio por cima do primeiro fio que está do lado esquerdo da nossa pétala. Traz a ponta desse fio para baixo e volta com ela em direção ao lado esquerdo e prende a outra ponta desse fio na pinça. E agora vamos fazer mais duas pétalas exatamente da mesma forma que fizemos as anteriores. Então, vamos trazer esse primeiro fio que ficou do lado esquerdo por cima dos 3 fios seguintes que estão do lado direito dele, e com esses 3 fios vamos fazer uma fileira de nó festonê em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, separa o primeiro fio do lado direito e o primeiro fio do lado esquerdo. Desses fios centrais, vamos trazer o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo. Vamos fazer o festonê com ele uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, traz esse fio por baixo do primeiro fio que está ali do lado direito, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito, volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo, novamente volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito, e mais uma vez volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, ele vai vir por baixo do primeiro fio que ficou do lado direito e vamos fazer o festonê com ele uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele, faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Vamos repetir exatamente os mesmos passos mais uma vez. Então, vamos trazer o primeiro fio que está aqui do lado esquerdo por cima dos 3 fios seguintes que estão do lado direito dele, e com esses 3 fios vamos fazer uma fileira de nó festonê em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, separa o primeiro fio que ficou do lado direito e o primeiro fio que ficou do lado esquerdo. Desses dois fios centrais, vamos trazer o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e vamos fazer o festonê com ele uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, traz esse fio por baixo do primeiro fio que ficou do lado direito, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito, volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo, volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito, e novamente volta com esse fio por baixo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo. Pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito.
Finalizado o nó, deixa o fio do lado esquerdo, continua com o fio do lado direito, traz ele por baixo do primeiro fio que ficou do lado direito e faz o festonê com ele uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo, pega o fio seguinte do lado esquerdo por baixo dele e faz o festonê uma vez em direção ao lado direito. Então aqui nós fizemos 5 pétalas e agora vamos unir o início e o final desse trançado para fechar a florzinha. Para isso vamos pegar o primeiro fio do lado esquerdo dessa pétala que está aqui do lado direito e o primeiro fio do lado direito da pétala que está aqui do lado esquerdo. Passe esses dois fios para a parte de trás do trançado. Junta esses dois fios com as 4 pontas daqueles fios de cor diferente que adicionamos depois e vamos prendê-los na pinça. E assim ficamos com 3 fios de cada um dos lados. Para juntar a primeira com a última pétala, vamos pegar o primeiro fio de cada uma delas que está mais próximo ali do centro da nossa flor. E com esses dois fios vamos fazer mais uma vez o nó festonê. E aqui o lado que você vai fazer o nó festonê não vai interferir em nada, então você pode fazer tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. O importante aqui é você ajustar muito bem esse nó. Feito isso, separa esses fios e vamos pegar o fio seguinte de cada um dos lados. Com esses dois fios, vamos fazer mais uma vez o nó festonê. E mais uma vez, vamos ajustar muito bem esse nó, o máximo que você conseguir. Com esse último conjunto de fios, nós não vamos fazer o nó festonê, deixa eles soltos ali mesmo. Para a próxima etapa, vamos pegar as duas pontas daquele fio de 15 centímetros. Puxa um pouquinho as duas pontas desse fio para acertar a miçanga no miolo da florzinha. E vamos juntar esses dois fios com aqueles dois fios da pétala que nós havíamos separado anteriormente. Então aqui o fio direito da pétala nós vamos juntar com o fio direito que passou por dentro da miçanga e o fio esquerdo da pétala vamos juntar com o fio esquerdo que passou por dentro da miçanga. Com os dois fios que ficaram do lado direito, o fio de cor diferente vem por cima e vamos fazer o festonê com o fio que está por baixo uma vez em direção ao lado direito. Deixa esses dois fios, pega os dois fios que ficaram do lado esquerdo. O fio de cor diferente, que é o de 15 centímetros, que passou por dentro da miçanga, vem por cima. E com o fio que está por baixo, nós fazemos o festonê uma vez em direção ao lado esquerdo. Para finalizar, vamos fazer o festonê com as duas pontas desse fio de cor diferente de 15 centímetros.
Para a próxima etapa, vamos puxar uma das pontas desse fio de 50 centímetros até que a outra ponta fique com o mesmo comprimento desses fios que estão aqui na parte de baixo. Para que esse fio não saia do lugar, vamos fazer um festonê com esses dois fios. O lado menor desse fio vamos juntar com todos os outros aqui na parte de baixo. E a ponta maior desse fio vamos trazer por cima de todos os outros, formando um P. Passa a pontinha dele por trás de todos os outros fios e volta com ela por essa alcinha que foi formada com o próprio fio. Ajusta o nó. Mais uma vez, vamos trazer a ponta maior desse fio por cima de todos os outros, formando um P. Passa a ponta desse fio por trás de todos os outros e volta com ela por essa alcinha que foi formada com o próprio fio. E ajusta o nó. Traz a ponta desse fio que está aqui do lado direito por baixo de todos os outros, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Mais uma vez, volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Mais uma vez, volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Mais uma vez, volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. E novamente volta com esse fio por baixo e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Deixe a pontinha desse fio aqui para o lado direito. Para a próxima etapa, vamos pegar mais um fio com 20 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder deixar ele no meio certinho. A alcinha que marcou o meio, vamos trazer por baixo desse fio que deixamos para o lado direito, traz a alcinha para frente, para baixo e puxa o restante do fio por dentro dessa alcinha. Separa as duas pontas desse fio e vamos trazer a pontinha do fio que ficou aqui para o lado direito por cima do fio base, passa ela para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio.
Posicione esse fio bem rente ao trançado da florzinha e vamos pegar mais um fio com 20 centímetros de comprimento, junta as pontas para poder deixar ele no meio certinho. Essa alcinha que marcou o meio, vamos trazer por baixo do fio que nós deixamos ali para o lado direito, passe essa alcinha para frente, para baixo e puxe o restante do fio por dentro dessa alcinha. Separa as duas pontas desse fio e vamos trazer a pontinha do fio que ficou aqui para o lado direito por cima do fio base, passa ela para trás, para baixo e puxa por dentro da alcinha que foi formada com o próprio fio. E posiciona esse novo fio bem rente ao fio anterior. Desses novos fios que adicionamos, vamos separar o primeiro fio que ficou aqui do lado direito, vamos pegar o fio seguinte que está do lado esquerdo dele, e esse fio vai vir por cima dos 3 fios seguintes do lado esquerdo, e com esses 3 fios vamos fazer uma fileira de nó festonê em direção ao lado direito. Finalizada a fileira, deixa esses fios, volta lá no início, continua separando o primeiro fio que está do lado direito, vamos separar também o fio seguinte que está do lado esquerdo dele, pega o próximo fio que está do lado esquerdo, e ele vai vir por cima dos 2 fios seguintes que estão do lado esquerdo, e com esses 2 fios vamos fazer mais uma fileira de nó festonê em direção ao lado direito. Finalizada a fileira, vamos continuar separando os 2 primeiros fios que estavam lá no início e vamos separar mais um fio, e com os 2 últimos vamos fazer mais uma fileira de nó festonê. Para isso vamos trazer o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e com ele vamos fazer o nó festonê uma vez em direção ao lado direito. Para a próxima etapa, vamos trazer esse primeiro fio que ficou do lado esquerdo por cima do fio seguinte do lado direito, e com esse fio vamos fazer o nó festonê uma vez em direção ao lado esquerdo. Finalizado o nó, pega novamente esse primeiro fio que ficou do lado esquerdo, ele vai vir por cima dos 2 fios seguintes que estão do lado direito dele, e com esses 2 fios vamos fazer uma fileira de nó festonê em direção ao lado esquerdo. Finalizada a fileira, novamente volta lá no início, pega o primeiro fio que ficou do lado esquerdo, ele vai vir por cima dos 3 fios seguintes que estão do lado direito dele, e com esses 3 fios vamos fazer mais uma fileira de nó festonê em direção ao lado esquerdo.
Finalizada a fileira, novamente vamos voltar lá no início, pega o primeiro fio que ficou do lado esquerdo, ele vai vir por cima dos 4 fios seguintes que estão do lado direito dele, e com esses 4 fios vamos fazer mais uma fileira de nó festonê em direção ao lado esquerdo. Para fazer o acabamento, vamos trazer esse último fio aqui que finalizou a folhinha para a parte de trás. Passa esse fio por baixo de todos os outros, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com ele por baixo de todos os outros fios e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Para o acabamento, vamos cortar e selar com isqueiro todos esses fios restantes da folhinha. E esses fios restantes da flor você pode cortar todos do mesmo tamanho. Eu gosto de deixar cada um com um comprimento diferente. E você também pode adicionar algumas pedrinhas na ponta de cada um deles. E para que esses fios não desfiem com o tempo, sela todas as pontinhas com isqueiro. Repete exatamente os mesmos passos mais uma vez para fazer o outro lado. E tá pronto o nosso brinco de florzinha em macramê. Se você gostou, me conta nos comentários, já se inscreve no canal para mais conteúdos de macramê e eu tô te esperando na próxima videoaula com mais um tutorial. Beijinho, beijinho e até lá!